Conseguiu. E hoje, fico super contente que a gente já tente avançar um pouco com a discussão de Agenda 2030, junto com a Adriana, bibliotecários. É muito importante a participação de vocês. Que massa. Gente, então, eu acho que quem começar a entrar a partir de agora pode ir colocando seu nome no chat, né? Tem um linkzinho que Germana está socializando, vai ficar colocando aqui na nossa conversa, que é muito importante, que é uma listinha de presença e de contatos, porque a gente continua sempre atualizando o nosso mailing, é importante a gente ter esses contatos para fazer segmento. E eu acho que a gente pode começar, né? É importante que aqui tem várias pessoas que participaram do Fórum Político de Alto Nível, então a ideia é a gente dar uma rodada mesmo, uma visão geral sobre o que aconteceu. Nós confirmamos com a Andressa Apelante, que seguiu toda a agenda também, que apesar de não ter sido um dos ODS revisitados nesse fórum político, mas acompanhou a agenda muito de educação, os temas e as coisas da educação, então vai poder dar para a gente uma atualização também sobre essa área e confirmamos também com Pedro, do Terra Azul, para compartilhar conosco também a sua perspectiva. E são perspectivas interessantes, porque no caso de Pedro, é a primeira vez que o Terra Azul estava participando, e a Andressa já acompanha o Fórum Político há mais tempo. Então, para quem está chegando agora e ainda está se familiarizando com os processos, o Fórum Político de Alto Nível para a Agenda 2030 é uma reunião que acontece todos os anos na sede das Nações Unidas e que normalmente e anualmente ela é organizada pelo ECOSOC e a cada 4 anos tem um processo de revisão mais amplo que participou. Desculpa, tem um processo de revisão mais amplo que é conduzido pelo secretário-geral, né, pela Assembleia Geral, e esse ano calhou exatamente de que nós vamos ter 2 momentos. Então, nós temos o Fórum Político de Alto Nível, que aconteceu agora de 10 a 19 de julho, e temos uma reunião, o SDJ, um dia de reunião, um summit, uma conferência, agora em setembro. Então, a ideia dessa conversa, antes de nós irmos para o Fórum Político de Alto Nível, nós fizemos uma reunião com as organizações, enfim, uma reunião aberta, preparatória, e agora a gente está chamando essa reunião exatamente para trocar figurinhas, enfim, do que aconteceu. Eu estou vendo também que Letícia está aqui, Letícia também participou, mas eu não tinha recebido confirmação se Letícia ia falar ou não, mas claro que Letícia será muito bem-vinda para fazer seus comentários e trazer enfim, suas perspectivas também do fórum. Então, de maneira geral, esta é uma instância muito importante, porque é a principal instância de monitoramento de Agenda 2030. Ela tem várias sessões que vão se complementando. Então, ela é uma agenda que ela é composta tanto por momentos onde os governos vão apresentar os seus avanços em relação àqueles grandes temas que são analisados a cada ano, e todo ano são analisados 5 ODS, sendo que um deles, na verdade 4, porque um deles é fixo, é o ODS 17, que é todos os anos. Então, essa agenda ela é composta de momentos onde os governos fazem as suas falas, por outros momentos onde os governos apresentam informes voluntários nacionais, existem também os eventos paralelos, existem as sessões oficiais temáticas, onde são convidados, enfim, experts e governos e agências da ONU para falar. No nosso caso, da Gestos, nós participamos em 1, 2, 3, 4, 6 eventos durante essa semana. Então, nós participamos de uma sessão que foi organizada pelo Women's Major Group,
que é um dos mecanismos, um dos grupos de coordenação da sociedade civil. São 21 grupos que participam, que têm essa possibilidade de oficialmente influenciar nos processos. Nós organizamos pelo Women's Major Group uma outra sessão só para tratar da questão das parcerias público-privadas e principalmente para olhar sobre a questão do setor público, da importância de financiamento do setor público e do financiamento público ao mesmo tempo para alcance dos ODS. Nós participamos, fomos convidadas e ajudamos a organizar uma sessão sobre o Brasil, especificamente sobre o Brasil, na qual representantes do governo brasileiro, representantes de organizações de sociedade civil puderam falar sobre essa volta do Brasil, o que é que significava essa volta do Brasil em relação à Agenda 2030. Nós participamos e organizamos um evento para falar de América Latina, como trazendo exemplos de territorialização da Agenda 2030, e nós tivemos 2 outras atividades que estão ligadas a uma outra agenda, que é uma outra agenda, mas que é uma agenda muito, muito, muito importante para a Agenda 2030, que é o fato de que o G20 no próximo ano vai ser realizado no Brasil. A Gestos participa do processo de coordenação do grupo da sociedade civil, o grupo de engajamento do G20 da sociedade civil, e nós estamos buscando construir sinergias entre esses processos que acontecem em Nova York em relação ao Fórum Político de Alto Nível, financiamento do desenvolvimento sustentável, a agenda de Addis Abeba, as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris e os debates que acontecem no âmbito do G20, que são muito relacionados às questões econômicas, portanto, aos nossos meios de implementação. Então, no geral, essas foram, digamos assim, esse foi o panorama para a gente, do ponto de vista de estrutura e de tópicos de discussão que nós tivemos em Nova York. Paralelo a tudo isso, tem um documento, uma resolução que está em processo de negociação. Essa resolução, ela até ontem ainda não havia sido fechada, ela está em processo ainda de análise pelos governos. Foi um documento que se iniciou de uma forma muito desbalanceada e uma forma muito deixando vários elementos, que deixava vários elementos fora, e que, no final das contas, vai acabar sendo aprovado um documento no qual se integrou algum desses elementos que nós pedimos. Então, por exemplo, a perspectiva do racismo estrutural, a perspectiva da participação da sociedade civil em um Estado igual ao setor privado e outros players, que também não existia. É um documento que incluiu questões relacionadas à cidade, que não tinha nada sobre cidade. A abordagem também de saúde estava muito ruim, a gente conseguiu dar uma melhorada nisso, mas ele é um documento muito sem ambição. Ele é um documento que não nos faz avançar em nenhum desses pontos que são estruturais, principalmente considerando que a gente está na metade do Fórum Político, do tempo para alcançar as metas de Agenda 2030. Então, não foi possível a gente se integrar, participar dos processos em si, de negociação, né? A gente não conseguiu entrar na sala, mas a gente conseguiu, de alguma maneira, acompanhar e fazer recomendações e fazer sugestões para esse documento, e, infelizmente, ele é um documento também que, na nossa avaliação, no caso das mulheres, ele é um documento ainda muito, muito aquém do que precisaria ser. Ele é um documento aquém também no sentido de visibilizar alguns grupos que continuamente seguem marginalizados, como é o caso do grupo LGBTQI, também é difícil a gente conseguir aprovar a linguagem sobre isso, e principalmente ele é um documento que ele não reconhece a sociedade civil como um ator fundamental para o processo de desenvolvimento. Então, isso é uma questão para a gente ainda muito, muito grave.
do ponto de vista das tensões políticas, eu acho que se fica cada vez mais óbvio que, apesar do secretariado-geral da ONU estar sempre fazendo discursos, chamando atenção sobre a urgência dos temas, chamando atenção sobre a necessidade de revisão das relações de poder, chamando atenção para que é necessário que se priorize a participação social nos processos. Até agora, a insistência de que o setor privado viria para assumir a sua responsabilidade e contribuir para o alcance dos ODS, isso não aconteceu. Então, nós observamos que existe um papel muito forte de abertura e maior influência das Nações Unidas, particularmente a partir do secretariado, para as grandes corporações e para, enfim, ultimamente na ONU tem acontecido coisas que são inaceitáveis, como você ter, por exemplo, Coca-Cola financiando evento da COP, etc., ou BlackRock financiando, dando recursos de uma forma não transparente para algumas das agências, mas o tema, realmente, a gente ainda não conseguiu fazer com que o how, o como, sabe? A maneira que as sugestões que a sociedade civil tem levado, do ponto de vista de que essas sim seriam soluções possíveis, mas implicariam numa revisão de poder, digamos assim, das relações entre os países, a gente não consegue, a gente não tem conseguido avançar sobre isso. Outro aspecto que também fica muito evidente nesse processo do Fórum Político de Alto Nível é a absoluta falência do modelo dos VNRs, de apresentação dos relatórios voluntários, porque realmente os governos chegam com formatos muito diferentes de apresentação, o tempo para reação da sociedade civil é um tempo muito curto, é difícil fazer a coordenação do processo, e esse ano, particularmente, a parte de infraestrutura foi muito caótica. Então, várias pessoas da sociedade civil que estavam escaladas para falar não puderam chegar porque não receberam suas passagens a tempo. Foi um processo muito, muito difícil para organizar. E um terceiro ponto que eu acho importante também para ficar no nosso radar, porque a partir de agora vai entrar no conjunto, digamos assim, de ações e de preocupações nossas em relação ao Summit of the Future, que é um summit que está sendo proposto, negociado nesse momento, inclusive com a resolução em processo de negociação, que está muito tensionada. Para vocês terem uma ideia, a reunião da semana passada acabou às 4 da manhã e os governos não conseguiram avançar e chegar num consenso, porque é um momento em que se espera que se vai focar muito e dar muita continuidade ao que é proposto pelo Guterres, pelo secretário-geral, como Our Common Agenda, e essa agenda ela não é uma agenda que, para nós, da sociedade civil, traz todos os elementos, e todo mundo está muito preocupado, porque apesar de saber que vai tratar muito sobre temas de meios de implementação e questões financeiras, inclusive vai ser muito importante para o segmento de, do Action for, da ação de financiamento para o desenvolvimento sustentável, para, enfim, para alcance de metas, das metas de Paris, e vai ser muito importante porque a gente vai estar aí leading para as conferências de tanto a Conferência Global sobre Taxações, quanto a quarta Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável. Então, no meio desse contexto, no meio dessa quantidade de temas, várias organizações estão preocupadas e vão se engajar, mas muito na perspectiva de que, olha, a gente precisa realmente, nesse momento, acelerar a implementação, a gente precisa, nesse momento, garantir que a Agenda 2030 seja, de fato, priorizada. Então, no geral, bem geral, assim, dando uma visão bem ampla sobre os principais pontos e do que aconteceu lá em Nova York, eu colocaria esses pontos, chamando a atenção para duas coisas que eu acho que são muito interessantes.
há um consenso, e isso é algo que eu acho que a gente pode colocar até como, de certa forma, inovador. Há um consenso no sentido de que a estrutura, a arquitetura global de financiamento, a economia de maneira geral não tem entregado o que prometeu entregar e que esses modelos econômicos eles não estão entregando o que deveriam entregar, ou seja, eles não estão conseguindo garantir que os nossos direitos caibam nos orçamentos, mas, ao mesmo tempo, há essa óbvia tensão nas relações de poder, porque quando todo mundo diz, ok, precisamos conversar sobre isso, ok, precisamos rever a arquitetura financeira internacional e o papel dos bancos, etc., 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 nós não podemos continuar com apenas análises baseadas em GDP, etc., 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 mas, de novo, quando a gente chega no como a gente vai fazer isso, não está nada acertado. Então, a novidade é que, pelo menos, esse tema está sobre a mesa e, pelo menos, as pessoas estão dizendo que precisa ser feito. Há 10 anos atrás, isso não acontecia, né? E a segunda questão que me chamou muita atenção é que, hoje, desde do evento, do primeiro evento que a gente participou, já antes da pandemia e principalmente pós-pandemia, se começa a falar mais de que, olha, talvez não seja só o setor privado. Então, o setor público para os campos, por exemplo, de saúde, de educação, são muito importantes. E aí, isso é algo que agora, para o Fórum Político de Alto Nível, sabe, em várias falas isso também foi trazido, e claro, da nossa parte, como organizações feministas, a gente tem tentado muito colocar todos esses debates à luz da perspectiva, de uma perspectiva de gênero mais ampla. Então, eu concluo por aqui, certo? Para dar essa introdução geral, e aí eu gostaria de convidar o Pedro e depois a Letícia para fazerem seus comentários, enquanto a gente aguarda também a chegada da Andressa, tá bom? Pedro, contigo. Oi, Alessandra, quanto tempo, né? Muito obrigado, bom rever você, bom rever Germana. E eu acabei de chegar de viagem, então por isso que eu estava no início, ainda estava sem câmera, estava ajustando aqui, mas agora já tô aqui 100% para poder compartilhar. Queria agradecer, né, o convite e agradecer a presença de todo mundo aqui. Então, bem, na verdade, muito do que eu tinha separado aqui, e acho que não tem como fugir disso também. Passa um pouco por esses pontos que a Alessandra trouxe. Eu até estava alinhando um pouco assim, porque eu falei, mas como é que é o tom exato que a gente vai dar? Porque, no geral, tem várias coisas desanimadoras, né? Mas também não é isso que eu quero trazer, porque acho que não é a mensagem nem a energia que a gente precisa levar, porque também tem avanços e os desafios também não é nada novo que a gente não soubesse. Eu, de formação, eu sou internacionalista, então essa parte das dificuldades do multilateralismo, da dificuldade de avançar em qualquer agenda, tenho uma vontade efetiva dos países ricos, basicamente, dos países mais relevantes no sistema internacional, é gigantesca, e isso ficou assim, super evidente lá na prática, assim, né? Que tanto as revisões nacionais, eu, por exemplo, não vi um país, deve ter tido lá, às vezes a gente não viu, mas não vi um país um país desenvolvido fazendo uma dessas. Mais países que estão mais em desenvolvimento, até porque isso é uma forma também deles se projetarem. E em toda toda a agenda eu segui muito. Foi a primeira vez que a Terra Azul participou, que eu participei lá também. Então, como a Alessandra já tinha muito mais essa bagagem, eu acompanhei muito também essas mesmas sessões que a Alessandra acompanhou para eu poder me inteirar e poder participar.
Então, nessa própria articulação das ONGs que a gente também está conversando para alinhar para o evento do G20 que vai ter ano que vem, é muito recorrente nessas falas. A gente sabe exatamente quais são os problemas. No fundo, todo mundo sabe quais são os problemas e falta um pouco, falta ação política efetiva de quem pode exatamente fazer isso mudar, né? E a grande preocupação é essa, que a gente já tem metade aí do caminho percorrido, como a Alessandra bem lembrou, e o Guterres citou lá que a gente só tem 13%, se eu não me engano, das metas alcançadas, encaminhadas. Então, a gente tem um caminho grande, assim, e botando numa perspectiva realista, fica muito difícil pegar 100 até 2030, mas a gente tem que avançar no que for possível. Então, ficou muito forte também para mim essa fala, que também algo que eu vi na graduação, que é essa necessidade de se reformar o multilateralismo de uma forma geral, que passa muito pelos modelos de financiamento. Então, isso teve muito presente, né, principalmente nos discursos das ONGs, que percebem, e outras organizações da sociedade civil, que percebem muito essa necessidade e, e esbarram nessa barreira enfim, de qualquer redistribuição de poder que precisa ser feita, e tem sempre quem está com esse poder não tá querendo que isso seja distribuído. E acho que muito relevante, assim, que é um pouco complicado só porque a régua foi tão lá embaixo que qualquer coisa a gente passou a comemorar. Mas a presença do governo brasileiro, o fato da gente ter ido como delegação oficial do governo brasileiro, ter tido esse suporte, né? Tinha uma quantidade bem razoável de pessoas dentro dessa delegação. Então, acho que isso é muito relevante, é um avanço muito grande que a gente tem que celebrar depois dos últimos anos tão difíceis, apesar de que, ao mesmo tempo, é isso, a régua ficou tão baixa que, para a gente voltar ao anterior, às vezes a gente vai ter que fazer mais esforço, porque qualquer coisinha já fica parecendo que é um avanço. Então, teve o compromisso lá do pessoal que estava representando, né, oficialmente a, o governo brasileiro, da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro acabou não indo de última hora, que também é, de certa forma, né, um indicativo político, mas foram representantes do Ministério para levar essa mensagem que a agenda vai ser retomada, que a comissão vai ser formada o quanto antes. A gente, né, tentou bastante sempre cobrar e pressionar nesse sentido de agilizar essa comissão, e pela conversa que se teve, sempre é o que vão dizer, e a gente nunca sabe o quanto é real de verdade, mas parecia bastante sincero, numa vontade de finalmente destravar esse processo, de que realmente isso está tomando muito tempo e de que a gente precisa destravar isso, e que seja que a gente depois faça ajustes, mas que a gente destrave isso de qualquer forma. Então, dando um geral, assim, tentando também ir para alguns outros pontos, além desses que a Alessandra explorou, eu fiquei com essas impressões, mas acho que, acima de tudo, é isso. É um momento muito importante para todas essas organizações estarem junto ali, compartilhando e trocando, e principalmente eu que estudei de uma certa forma, essa ascensão nos últimos anos da sociedade civil, participando desses temas, por ser, né, discussões tradicionalmente muito mais fechadas para Estados, me pareceu um fórum riquíssimo, sim, muito relevante para a gente poder construir os avanços que são realmente necessários e que precisam envolver todos esses atores. Muito obrigado. A gente que te agradece, Pedro, pela participação, colaboração. A gente ficou super juntos lá, tivemos a nossa delegação brasileira da sociedade civil, foi muito bacana mesmo. E esse ponto sobre a participação na delegação nacional e esse compromisso
né? Então, assim, tem um compromisso de que a Comissão Nacional dos ODS vai ser lançada até setembro. Foi isso que a gente pediu lá, né? E eles disseram que vão tentar. Então, a ver. Letícia, contigo, querida. Obrigada, Ali. Eu acho que pegando um pouco aí, né, o gancho, me sinto super contemplada pela fala da Alessandra, do Pedro. Acho que pegando um pouco o gancho aí do Pedro no que diz respeito a esse lugar, esse papel do Brasil, realmente acho que é um lugar de destaque do governo brasileiro, especificamente. As conversas de corredor eram, nossa, o Brasil voltou, o Brasil voltou. Então, acho que essa é uma percepção interna nossa, mas também é uma percepção externa, né? A gente sabe a relevância que o Brasil tem nesse processo de discussão, né? O olhar que se tem para o Brasil e o quanto isso ficou apagado nos últimos tempos. E essa importância mesmo de ser possível dialogar, né? Ainda está muito distante do que a gente imagina como ideal, mas o campo de diálogo está aberto e isso já é bastante importante para que a gente consiga fazer as nossas reivindicações que não estavam podendo ser feitas, né? Para não me repetir, né, não repetir o que já foi trazido, eu acho que essa questão da arquitetura econômica talvez seja um dos maiores destaques mesmo. Se a gente fosse fazer um filtro das palavras, eu acho que essa questão entrou muitas vezes, né? Eu também percebo, como a Alessandra, muito como um problema sendo colocado, mas não com muitos caminhos de soluções, né? Porque a gente sabe que esses caminhos de soluções eles extrapolam a criação de estratégias, né? Está muito mais relacionado à vontade política, que essa a gente sabe que é bem difícil de mexer. O meu destaque seria, né, nós, enquanto uma organização negra, a ausência total da discussão sobre afrodescendentes, né? Isso me preocupa muito, já vem me preocupando desde o Fórum da América Latina e agora a preocupação ela se estende a nível global. E a gente está falando de aproximadamente 250 milhões de pessoas que tiveram suas vidas atravessadas pelo tráfico transatlântico mediterrâneo, né? O que a gente tem percebido e que está sendo bastante dificultoso é que há um entendimento de que, ao garantir a questão africana, você já resolve a questão de todos os negros do mundo. E, na verdade, a questão afrodescendente ela vai ficando cada vez mais invisibilizada e diluída dentro desse processo, né? Uma coisa, e isso tanto a nível Estado quanto a nível sociedade civil, né? A gente percebeu, existem o Major Group de NGO, existe o Major Group de LGBT, existe o Major Group de juventudes, enfim, pessoas com deficiência, e não existe um grupo específico da sociedade civil, um mecanismo específico que esteja olhando para as questões afrodescendentes. Então, a gente entende também essa ausência como o fato de não aparecer, né? Você não ouve falar das pessoas afrodescendentes. Então, essa para a gente é uma questão, né? Olhar para isso com atenção e cuidado, a gente está tentando incidir para entender também esses processos, né? E a construção de um major group de afrodescendentes para tratar especificamente das nossas questões. E sem que isso seja diluído, né, na questão dos africanos, que aí é um outro papo, né? A gente está, eu acho que é importante fazer essa dissociação, porque as especificidades e as experiências do continente africano, elas estão sendo discutidas muito mais numa perspectiva de colonialidade e poder. As nossas questões, né, afro-latino-americanas, caribenhas, elas estão ainda num lugar de discussão racial mesmo. Então, existe essa separação e ela tem impactos diferentes e precisa ser considerada, né? Então, acho que, de modo geral, as nossas impressões são essas, sim, uma felicitação pela possibilidade do diálogo com o governo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, uma não identificação das questões afrodescendentes nesse espaço de discussão. E aí a gente sai com uma série de perguntas, né, de como a gente faz isso enquanto grupo, né, essa luta sempre por tentar fazer essa interface do enfrentamento ao racismo com o desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, a gente também está articulando agora para o Summit, né, já vou mencionar aqui, mas já é um primeiro convite,
que a gente vai fazer uma mesa específica com o tema Não há desenvolvimento sustentável sem o enfrentamento do racismo, né? Então, já que a gente não tem uma ODS específica e nem perspectiva de ter, né, como que a gente consegue qualificar o nosso olhar para reconhecer que sem o enfrentamento do racismo, a nível global, não existe a possibilidade de a gente alcançar o desenvolvimento sustentável, porque a gente vai estar sempre falando de não deixar ninguém para trás, sem, de fato, estabelecer metas e compromissos que consigam não deixar quem está para trás historicamente, né, priorizar, né, quem está historicamente atrás desse processo todo. Então, acho que, de maneira geral, seria isso. E obrigada. Obrigada, Letícia. Leda levantou a mão e quando você estava falando, uma coisa que eu fiquei pensando como estratégia de curto prazo, porque no Fórum Regional, quando a gente criou os grupos de engajamento no Fórum Regional, tem um grupo, né, de afrodescendentes, que é exatamente a partir disso tudo que você coloca, e a gente conseguiu fazer isso no espaço regional. Esse grupo, inclusive, como a gente conversou quando você esteve lá, ele ficou muito tempo sem liderança, porque as pessoas que se comprometeram com o grupo não tocaram o grupo, e ele é autogestionável, gerido, né? E aí eu imagino que você entrou, formalizou, né, a participação, e agora a gente espera contar com esses insumos que vão sair do grupo para a América Latina. Para âmbito nacional, para âmbito global, eu acho que uma estratégia importantíssima nesse momento é colocar o tema em todos os major groups, né? Considerando que dentro do grupo de youth e crianças tem as crianças e os youths afrodescendentes, que tem questões específicas, no de mulheres, no NGO, etc, etc, etc. E essa compreensão, pelo que eu tenho visto, dos processos dos major groups, os temas que são os que conseguem mais adesão são aqueles que são repetidos por todos os grupos. Por isso que o tema de financiamento chegou nesse ponto, porque todos os grupos estão falando sobre isso, meios de implementação, etc. Então, eu acho que, como objetivo de curto prazo, poderia ser realmente ter esses debates e levar isso por dentro dos NGO, dos grupos de engajamento. E esse evento que você fala sobre racismo, não pode haver desenvolvimento sustentável sem, num contexto de racismo estrutural. Ele é um evento que o Guelé 10 está propondo com o governo brasileiro, é isso? Como um evento paralelo, o que é que vocês estão pensando? Só para, antes de passar para a Leda, o que é que vocês estão pensando para setembro? Perfeito. A gente fez o convite para o governo brasileiro para participar como corresponsáveis na construção do evento. A gente ainda não teve o retorno. De todo modo, é um evento que o IEL10 está propondo, a gente está tendo o apoio da comunidade Bahá'í, a gente também está em diálogo com o NGO Major Group, então tá nesse processo, mas é a princípio proposto por IEL10. Tá bom, beleza. Vai dar certo. Então, eu passo a palavra para a Leda. Olá a todos, obrigado pela partilha, conhecimento de vocês, né? Alessandra, eu queria pegar um gancho numa fala, né, que você falou de uma grande preocupação mesmo, né, que eles olham muito para a questão financeira, né, do sistema financeiro, da questão das empresas e deixa a sociedade civil aí do lado. Então, eu queria pegar um pouquinho o gancho dentro do panorama do ESG, a gente vem discutindo muito exatamente esse ponto, que é o seguinte, né? Hoje o sistema financeiro, inclusive agora vai ter uma resolução da B3 aí, que vai colocar o ESG, que é o ambiental, o social, o governamental, em todas as frentes. E o que, não sei se todo mundo é familiarizado, né, com essa sigla, o ESG é toda essa questão das mudanças climáticas, e no Brasil, a ABNT, ela até lançou uma prática recomendada, tendo os ODS como base para que as empresas se adequassem a atender todas essas questões de mercado financeiro e as necessidades de investimentos.
que a gente chama também, que nos investimentos tem os green bond, né? E, em resumo, né? Em resumo, o que nós vemos, que estamos nessa caminhada ali no paralelo do ESG, nós temos visto o E, que é ambiental, está caminhando alguns passos, principalmente nas emissões de gases, nas discussões das legislações, mas o S, que é o social, que aí a sociedade civil tem, assim, uma grande importância, porque sem a sociedade civil o S não existe, né? Que é o social, e o de governança também, né? Que são ali as relações de trabalho, né? O que a Letícia traz também dessa questão, né? Do racismo, e a gente tem que falar do racismo também nos ambientes, né, de trabalho. Então, ou seja, o que a gente sente? O que eu sinto, vou dividir o que eu sinto. Aqui se diz, né, a gente está, eu como faço um voluntariado para levar a Agenda 2030, a gente sente uma angústia que as metas não sejam atingidas, mas a gente também entende, assim, como está distorcido a conversa, como está distorcido o assunto. Muitas pessoas acham, e principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, do ESG para as pessoas, também, acham que é o copinho na empresa, sabe? Doar uma cesta básica. Não, gente, é uma questão de direitos trabalhistas, é uma questão de questões ambientais, é uma questão de inclusão, é uma questão de diversidade. Essas pautas do ESG, né, que eu estou trazendo aqui para a discussão, ela passa integralmente pela Agenda 2030. Integralmente, com todos os requisitos. E mesmo que a gente vê que está existindo esse movimento do sistema, né, financeiro, né, que tem até uma resolução, que é a CVM, que agora vai sair o ofício de todos os investimentos, tudo. A gente tem, por outro lado, um movimento total contrário, político, nos Estados Unidos, né, principalmente político em relação a não acordo de Paris, que também quer matar essa agenda ESG. Então, o que a gente sente, né? A importância da sociedade civil para que apoie as empresas, o sistema financeiro, a alcançar as metas das matrizes de materialidade, das metodologias em relação ao E, que é o ambiental, ao S, que é o social, e ao G, que é o de governança corporativa. Mas quando você fala, aí eu falei assim, nossa, é a realidade que a gente está enfrentando aqui, que não vê o espaço da sociedade civil, então vai ser muito difícil atingir as metas da matriz de materialidade do S e do G, sem contar com a participação. Então, eu acho que levar isso um pouco, se eu pudesse dar uma sugestão, levar nesse movimento a discussão da Agenda 2030 dentro do ESG e a importância da sociedade, né, civil, ao apoiar o ESG, porque já está se discutindo que está muito carente de ações. Por quê? Porque está se olhando para o E sem olhar para o S e para o G. Essa é uma contribuição mesmo, tá bom? Muito obrigada, muito importante, porque, na verdade, nosso maior desejo era que todas as empresas e todos os modelos de negócios se adaptassem à Agenda 2030, e o que a gente está vendo é que a Agenda 2030, em muitos lugares, está sendo usada como selo, né? Então, diz que faz o ESG e coloca como um selo, quando, na verdade, é muito distante, fica no copinho plástico, na substituição do copinho plástico, e você tem todo esse debate também sobre o Pacto Global, sobre qual é a accountability dessas empresas que participam desses processos. É um tema que merece uma sessão só para a gente falar sobre isso, Leda. Então, obrigada que você trouxe. Eu vou passar, então, agora para a nossa outra convidada, Andressa, para compartilhar suas impressões lá do High Level Political Forum. Bem-vinda, querida. E feliz aniversário, tá? Hoje é aniversário dela. Obrigada, Ale. Obrigada, gente. Desculpa o atraso, é porque é meu aniversário. Meus pais vieram me visitar e aí eu tive que tomar café da manhã com eles aqui. Então, está justificada. Eu acompanhei agora, né, o que vocês estavam debatendo. Uma das coisas que eu preparei aqui para falar é justamente sobre isso, na área da educação, né, que é o que a gente coloca a lupa da perspectiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente já vinha
percebendo que os processos de privatização vinham acontecendo com mais ênfase, inclusive usando a Agenda 2030 como justificativa, né, por conta de parcerias de todos os níveis, com todos, e aí essa deturpação sobre o conceito de que é parceria. E a gente, no acompanhamento, assim, geral, né, do que a gente viu no Fórum Político, e aí olhando para essa agenda de financiamento, né, acho que reforço o que a Ale trouxe, de que a discussão sobre financiamento acabou ficando com bastante foco, não só nesse ano, mas nos últimos, né? Eu acho que 2022, né, ano passado, 2019, já vinham se falando muito sobre financiamento dos ODS, e agora ficou ainda mais em destaque, alerta, e só que, ao mesmo tempo, é uma discussão que fica, de certa forma, distante, porque, por exemplo, só para a educação, ele foi mencionado no relatório que são 97 bilhões de dólares que precisam ser, né, investidos a mais no mundo para a gente atingir até 2030 a agenda do ODS 4, né? E aí eu acho que não é tão estratégico também ficar nesse dado de tão distante, né? Assim, como que a gente vai chegar a 97 bilhões de dólares? E às vezes, me parece, na fala de alguns lá, alguns países e alguns outros stakeholders, especialmente do setor privado, se coloca uma agenda de que o empresariado, o mundo corporativo, vai ter que salvar o ODS, né? E isso acontece muito na educação, e se menciona, inclusive, o que na educação estão chamando de financiamentos inovadores, que já é um debate de bastante tempo atrás, né? Quando eu fui uma vez num curso sobre financiamentos inovadores que foi apoiado pela Open Society em Budapeste, naquela universidade que foi fechada depois, na Hungria, isso foi em 2015, 16, ou seja, no começo, né, dos ODS, que falava sobre quanto precisava de financiamento a mais para a educação, e aí eles propunham 5 financiamentos inovadores, que foram depois lançados, depois desse curso, pela Education Commission, com Gordon Brown, que é o Special Envoy, né, da educação, que é uma agenda ultra privatista para a educação, e esses financiamentos inovadores passam, por exemplo, por converter o mercado financeiro, ao invés de investir em imóveis, investir em jovens africanos pobres. Assim, é nesse discurso propagandista, marqueteiro, que se usa e aí se cobra depois esse investimento em bolsas de ensino superior pelo mercado financeiro, especialmente em países de baixa renda, se cobra juros altíssimos a partir do primeiro ano de trabalho desse jovem que foi investido, né? Eles chamam de impact bonds, foi tentado colocar no Brasil durante o governo Temer, aqui no estado de São Paulo e tal. E essa agenda continua sendo mencionada no fórum, né? A gente não deu alarde nas redes sociais e em notícias para isso, porque pode piorar a situação, né? Às vezes é melhor colocar debaixo do farol, mas é algo que, quando foi discutido a agenda de financiamento, no evento oficial se falou sobre financiamentos inovadores, outras formas de financiar, porque os estados não têm condições, e a própria Education and Academia Stakeholder Group, né, o Major Group da educação, mencionou no debate sobre os países de renda média, que a gente foi participar também, né, ouvir, porque a gente esperava que o Brasil estivesse lá, né, e aí esse outro ponto que eu vou trazer, teve uma fala do Grupo de Educação e Academia, que eles falaram sobre como os países de renda média são variados, que tem desafios comuns, né, com lacunas financeiras, recursos limitados, falaram sobre a estrutura colonial que ainda é presente no financiamento nesses países, e eles falaram especificamente sobre esses mecanismos, muitas vezes aí eles falaram, tidos como inovadores, mas que, na verdade, têm impactos negativos, né, de financiamento. E aí eles questionaram o que seria inovação, né, e defenderam, né, a melhoria do acesso à educação para todos, etc., mas com
uma boa governança e regulamentação da atuação do setor privado, inclusive, que tem que participar, mas com regulamentação, né, e ter limites. Então, foi algo que o próprio Education Academy Stakeholder Group trouxe. E aí, falando sobre o Brasil, né, a gente não viu o Brasil falar praticamente na primeira semana, né, nas agendas oficiais. A gente foi atrás, inclusive, de selecionar agendas em que a gente esperava que o Brasil fosse falar. Essa de financiamento, por exemplo, já que está retomando financiamentos de vários programas sociais. A de países de renda média, que era focado na nossa agenda, né, na nossa característica. E o Brasil não estava na mesa, eu falei, bom, pelo menos ele vai levantar a mão para falar, não falou, e a gente sentiu muita falta. Mas aí, quando teve o evento paralelo, né, que acho que a Lei já deve ter comentado, a gente fez um balanço de que é super positivo, né, as falas foram muito num sentido de o Brasil quer retomar, os ministérios que fizeram propostas concretas de centralidade da agenda, né, de desenvolvimento sustentável nos seus programas, né? Então não é assim palavras vazias de vamos priorizar, não, tem propostas específicas para a agenda e nos seus programas, né? Mas de novo a gente sentiu falta do Ministério da Educação, né? Assim, poderia ter aproveitado para falar sobre o que o Ministério da Educação quer fazer, já que uma das prioridades que tem sido aventada pelo próprio Lula, né, é prioridade para a educação, vamos dar educação ao país, a educação é direito e também é desenvolvimento, que é a agenda do ODS 4, e não foi nenhum ministro, não foi falado em nenhum momento de educação no evento paralelo e também não teve nenhuma repercussão, porque às vezes eles podem não ir, mas falar, né, em algum momento, falar sobre isso, e não teve, e o que é, inclusive, interessante, porque na área da sociedade civil da educação, a gente pouco vê falar do ODS 4, de desenvolvimento sustentável, não é uma agenda que foi tão incorporada pelo campo. Mas, semana passada, o Fórum Nacional de Educação teve reuniões na comissão e aí é uma notícia que eu queria dar, né, na comissão de monitoramento e sistematização, que eu estou na relatoria, e a gente colocou como um dos eixos da conferência que vai acontecer agora, segundo semestre, começo do ano que vem, da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, que a gente vai construir o novo PNE, né, o novo Plano Nacional de Educação. Um dos eixos a gente colocou educação para o desenvolvimento sustentável e justiça climática. E aí eu quis sugerir, né, as terminologias, e foi aprovado em assembleia, né, em pleno do fórum. Então, teremos essa discussão central na educação na conferência, né? Então, a sociedade civil, mesmo que o campo não tenha absorvido, o campo tem falado. E no Fórum Político de Alto Nível, o Ministério não falou. Então, acho que ainda está muito tímido aí para esse debate da educação no ODS, e é um pouco esse o balanço que a gente faz aqui. E só para dizer, brilhantes as falas da Alessandra representando o nosso GT no nosso evento paralelo com a missão. Nos representou brilhantemente. Querida, obrigada. E obrigada, Andressa. O que você traz, na verdade, é a partir da educação, o reflexo de tudo isso que a gente está falando, né? Na perspectiva da educação. E esse é o problema central. E não é que falte solução, e que não é que falte outras formas de fazer, mas a questão é uma briga de cachorro muito grande, como a gente diz aqui no Nordeste. E o ponto central é a mudança da relação de poder. Nesse momento, antes de passar para a Bárbara, que é a última pessoa inscrita, vamos ver se a gente consegue terminar essa reunião às 11h30, mas assim, nesse momento eu acho que o maior desafio é pensar como, a partir das nossas incidências nacionais, porque isso não vai se resolver nos fóruns internacionais, a gente consegue mudar a posição desses governos que são irredutíveis. E as relações norte e sul, elas estão cada vez mais desigual, e a desigualdade crescendo não só entre países, mas dentro dos próprios países, os próprios países ricos, com um monte de
de desigualdade interna, e quando você coloca a lente nessa desigualdade, aí a gente volta para outra conversa da população marginalizada. É sempre essa população mais vulnerável e que vai ficando para trás. E ninguém investe em educação, ninguém investe em saúde suficiente, porque, claro, principalmente a educação, você muda, né, a cultura, você muda tudo numa perspectiva de educação empoderadora. É muito complicado, eu acho. Mas eu quero, como o Pedro ali, dizer, vamos continuar insistindo, né? A gente está aqui para isso. Bárbara, por favor. Lembrando que tem uma listinha de presença aqui, tá? Ao lado no chat, que todo mundo precisa se registrar. Bárbara Cristal, contigo. Eu gostei muito das falas e tem um ponto que eu queria colocar que eu acho que é importante, né? A minha área mesmo é controladoria governamental, compliance e combate à corrupção. E a gente aqui tem um perfil que eu acho muito interessante, porque todas as grandes agendas mundiais, cidades inteligentes, ESG, integridade e ODS, elas se intercalam em todas as frentes. Então, o que muitas vezes acaba acontecendo, que eu acho que a gente sempre olha para o macro e esquece de olhar para o micro. Eu não consigo ver uma perspectiva brasileira hoje em que a maior parte dos municípios brasileiros não tem plano básico de saúde escrito, né, concreto, saúde, educação, meio ambiente. Os documentos básicos de cada município eles não estão presentes em todos os municípios brasileiros. Enquanto a gente não tiver minimamente os 26 planos municipais obrigatórios no Brasil em cada município, nós não iremos conseguir atingir as ODS por motivos básicos, né? Se eu não tenho minimamente a construção do primeiro manual ali, né, do primeiro recrutamento, do primeiro plano de metas para cada uma das minhas, entre aspas, secretarias, e que todas vão intercalar os indicadores de ODS, eu não consigo atingir. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é o que falta um comprometimento nacional de se ter uma gestão pública de fato profissional e em itens básicos. Quais são os itens básicos? Os 26 planos municipais. Então, esse, para mim, é um ponto fundamental que eu acho que a gente tem que colocar numa pauta de uma gestão eficiente, que enquanto a gente não colocar essa obrigatoriedade de se ter os planos municipais, a gente não vai conseguir atingir a maior parte dos indicadores. E uma outra questão que o pessoal falou do setor privado, né? A minha linha sempre foi setor público, eu só trabalho em setor público, sou gestora de políticas públicas, né? Mas o setor privado, hoje, vocês terem uma ideia, o curso do CNI DSD sou eu que escrevi, sou eu que fiz, né? E lá eu fiz questão de colocar o perfil do ESG e o perfil das ODS, mostrando principalmente as ISOs que correlacionam cada ODS com cada ESG, que tipo de ações podem ser feitas, né? E aí, sendo muito, como é que eu vou dizer isso, parceira, né, com quem falou, que a pessoa não pode simplesmente pensar que colocou um copinho de papel reciclável, ela está cumprindo o ODS. Claro que é importante você gerar uma cultura inicial para você fazer mudança de ações, mas a gente não pode determinar, a gente não pode aceitar, né, que os mínimos indicadores, muito incipientes, sejam de fato aceitos, né, aí, como um fator de modificação de uma linha de ODS. Então, o que eu acho que seria interessante é a gente ter, sim, essa questão do selo. O selo não é ruim, mas desde que ele seja um selo que passe pelas matrizes de responsabilidade, que sejam analisados e que o governo chancele esse selo para as empresas. Hoje, no Brasil, acontece muito, as próprias cidades criam um selo, né, criam um prêmio e se dão, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco essa dinâmica do alto prêmio. Eu acho que tem que ser uma coisa, de fato, que se mereça e que se tenha aí um nível estratégico determinando quais são os itens necessários para que se tenha esse selo e que seja uma coisa reconhecida a nível nacional. Aí a brincadeira muda um pouco de figura, né? Porque todo mundo gosta de ganhar o que não tem. Agora, essa autopremiação é muito complicada. Então, essas duas questões eu queria colocar
principalmente porque hoje, né, eu tenho aqui uma linha de inteligência artificial que ela é premiada no Brasil em primeiro lugar e ela é premiada no MIT em primeiro lugar. E a gente tem os dados do Brasil inteiro, nível federal, municipal e estadual, seja para a linha de fraude e irregularidade, seja para a linha de governança, em que entram aí as ODSs. Então, assim, esse grande mapeamento de qual grau de maturidade o Brasil está, a gente já tem. Às vezes o que a gente não está fazendo é utilizar essas informações e esses dados para poder apontar as fragilidades reais brasileiras e que tem que ser modificado. Então, é só esse ponto que eu queria colocar, porque essa questão dos 26 planos municipais eu acho bem importante. Obrigada, Bárbara. É muito importante o tema da localização, foi um dos temas tocado bastante agora no Fórum Político de Alto Nível, e essa compreensão de que realmente os ODSs eles se realizam nos territórios, e os territórios precisam ter as condições e precisam começar efetivamente a integrar. Faz parte desse processo de advocacy a tentativa também de alinhamento dos planos plurianuais, orçamentos de maneira geral, a Agenda 2030, e a gente tem feito umas boas conversas com o pessoal da Frente Nacional dos Prefeitos em relação a isso. Agora, o difícil é fazer o convencimento de mudança na perspectiva política, e foi muito complicado nesses últimos 4 anos. A gente espera que agora, com a maior adesão do governo nacional à Agenda 2030, com a criação da Comissão Nacional dos ODS, etc., a gente também consiga dar essa ênfase, digamos assim, na Agenda 2030, porque não existia esse interesse, e o interesse ainda é muito pouco, em relação a poucos municípios ainda que estão fazendo. Agora, com relação à questão dos certificados, é exatamente isso que a gente estava conversando. O problema não é você ter a certificação dos ODS, mas é que não tem accountability para isso, não tem uma maneira da gente verificar, e a sociedade civil, infelizmente, ainda não teve condições de contribuir de uma forma com mais dados para ficar gerando as informações que nos levem a pensar realmente como essas corporações e o setor privado se alinha e não se alinha. E aí a gente também tem que fazer muitas diferenciações, né? Porque também o setor privado ele é muito amplo, ele tem muitos diferentes grupos e perfis, mas acho que são os dois temas super quentes. É o tema realmente de como o setor privado contribui ou não, e o tema também da localização dos ODS foram questões também muito faladas no Fórum Político de Alto Nível. Importantíssimo a gente ver como faz e dar sequência, né, a essa conversa entre nós. Então, eu vou passar para Cláudio Fernandes. Cláudio. Obrigado, Lê. Vocês me escutam? Estou com o plug aqui. Ok, maravilha. Fantástica a apresentação de todas as pessoas e essa experiência de estar lá em Nova York e saber realmente que o processo ele se passa nos bastidores e ele se passa na frente. Então, é uma costura eterna. E algo que nós precisamos sempre estar prestando atenção é que não há inocente na parada. É uma relação de poder, é uma pessoa e um país, e um Estado, uma organização puxando de lá e puxando de cá. E é assim que a política funciona. Essa é a política real. A parte do verniz, né, que os VNRs, né, os relatórios voluntários nacionais, é a parte do verniz desse fórum político. Ele não consegue mais esconder os dinossauros na loja de cristal. E quais são os dinossauros na loja de cristal? É definitivamente o paradigma de financiamento para o desenvolvimento, seja ele sustentável ou não. E a situação é, depois de 8 anos, e na verdade desde que a Conferência Internacional do Financiamento para o Desenvolvimento começou lá em 2002, em Monterrey, no México, já são 21 anos, e as coisas não mudaram, e se mudaram, mudaram para pior. Nesses 21 anos, nós tivemos uma crise financeira gerada por alto nível de especulação e não regulação financeira, que é fruto direto, ainda, de um pensamento hegemônico do consenso de Washington. Então, o consenso de Washington, ele ainda continua vivo, ele ainda continua muito saudável, e ele se reproduziu como naquele filme Os Gremlins.
sabe? De repente, as coisas foram surgindo e jogando em cima do consenso de Washington, e o neoliberalismo se espalhou como uma praga tremenda e passou a ser a principal propaganda ideológica de uma superascensão da extrema-direita, do fascismo, do preconceito e de tudo de ruim que está ocorrendo não só no Brasil, como também no mundo. É como se fosse uma onda generalizada, causada por diversos processos, mas principalmente por um processo que é aquele que faz com que o oprimido defenda os direitos do opressor. E aí, isso se constitui o pensamento hegemônico. O que é o pensamento hegemônico dentro do ponto de vista do financiamento e da economia? É que as empresas salvarão, o capital privado é o motor para o desenvolvimento, que nós precisamos facilitar a vida do capital privado para que ele possa se reproduzir, que o mercado proverá, né? Que o mercado é o parâmetro e a balança e o termômetro para se entender como a sociedade está se comportando. Pois bem, tudo isso que eu falei aqui é uma imensa mentira. O mercado não proverá porque não provém. A força do desenvolvimento dentro do ponto de vista da história, e todos os países se tornaram desenvolvidos a partir do investimento público, a partir do controle da malversação do recurso público. Porque o recurso público é imenso. Para um país como o Brasil, de quase 210 milhões de habitantes, o recurso público não é pouco. A questão é a malversação do uso do recurso público que não traz retorno nesse investimento, que faz com que os estados, a União, os estados federados, os municípios, em várias formas, acabem abusando da facilidade que é o acúmulo de recurso público, né? Então, a corrupção, ela surge também e alimenta muito isso. Então, os países desenvolvidos, que se desenvolveram, por exemplo, no início do século XX, investiram pesadamente com recursos públicos e combateram de uma forma incrível vários aspectos de corrupção que, inclusive, continuam. Mas 2 países são bastante emblemáticos nisso aí, Bárbara. É a Suécia e a Inglaterra. A Inglaterra, no início do século XX, era um dos países mais corruptos do mundo. Afinal de contas, era o império do mundo que matava, saqueava, degolava e impunha a força bruta. A partir do momento em que a diplomacia surge e começa a se estabelecer como tal, né, e aparece como uma solução para que nós, seres humanos e países, simplesmente não nos aniquilássemos, porque é justamente isso que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Isso é algo, eu estou trazendo aqui algo para ficar marcado o que é as Nações Unidas e por que a sociedade civil precisa se preocupar com as Nações Unidas, mas, ao mesmo tempo, não colocar todos os ovos nessa cesta. As Nações Unidas foi justamente o momento em que nós nos tornamos animais, só que animais racionais, com planejamento, em que uma nação inteira queria aniquilar uma quantidade imensa de pessoas de uma forma muito bem planejada, com spreadsheets, né, com suas planilhas e tudo muito bem organizado, com numeração, etc. e tal. Ou seja, nós atingimos um nível de perversidade que precisava ser combatido, certo? A perversidade ela se camuflou e as Nações Unidas elas entram, de certa forma, como um guia para que os territórios, para que a cidade, para que o seu bairro, para que a sua família, para que o seu ser interior consiga unir todos esses pontos e perceber que a mudança parte do indivíduo, mas ela não depende só do indivíduo, ela precisa e muito mais da influência das instituições consolidadas através de um processo de república, que é a administração pública, a administração do Estado, a administração desses recursos públicos, a administração da economia. A economia, ela é garantida e não existiria mercado algum em nenhum lugar do mundo se não houvesse o processo de regulação. Autorregulação não funciona. Autorregulação não funciona na publicidade, autorregulação não funciona na educação, autorregulação não funciona nas bibliotecas, autorregulação funciona muito menos na economia. A economia precisa de muita regulação, porque a tendência é você explorar, você oprimir, porque o que você quer é atingir um objetivo numérico, quantitativo de retorno no seu investimento. Isso é feito de diversas maneiras em vários locais do mundo. A prática aqui no Brasil é a desvalorização profissional. Os
profissionais e as profissionais mais importantes do país têm um salário de miséria. As professoras, os professores, graças ao Flávio Dino, o Maranhão é um exemplo. Mas fora o Maranhão, professores e professoras de ensino básico. E vocês imaginam aqui, ó, o que é uma criança, né? Uma criança é um sonho. As pessoas pensam, né, tem aquele sonho romântico. Vou me casar, vou ter uma criança. O meu queridinho Perere Parará vai desenvolver. Chegou 3, 4 anos de idade, pum, tem que trabalhar, a criança vai para a escola, etc. E tal. Seja ela escola pública extremamente sucateada, seja ela uma escola privada extremamente cara e também muito sucateada dentro do ponto de vista da educação propriamente dita. E eu tenho essa experiência prática na minha vida. Então, a questão é esse pensamento hegemônico de que sem uma regulação, sem um processo de accountability, como a Alessandra coloca, sem a rendição de contas, sem a responsabilidade individual e a responsabilidade pública, e alguém também, instituições que possam coordenar isso a partir de um processo democrático dessa construção, não tem como a economia fazer a transição para um paradigma de desenvolvimento sustentável, porque o BNDES, por exemplo, que eu vou entrar agora nos exemplos, que eu estou bastante metafísico, depois de ter escutado muito de vocês. O BNDES, por exemplo, continua investindo pesadamente em todo o processo da indústria do petróleo. Não sou inocente em pensar que o petróleo pode ser eliminado assim, mas para que ele seja eliminado dentro da cadeia produtiva de um país e dentro do processo da matriz energética de um país, ele precisa de medidas muito específicas, ele precisa ser drenado mesmo, no sentido financeiro. Esses recursos que estão indo imensamente para o petróleo têm que estar indo para uma substituição, para a sua alternativa, para outro tipo de mobilidade. Sob o ponto de vista da educação, Andressa, definitivamente quem educa realmente é um processo daquela velha história, né? Que, infelizmente, nós perdemos bastante e cada vez a cobrança em relação às instituições educacionais elas aumentam ao mesmo tempo, né, numa proporção inversa, a perda do sentido comunitário. Você perde a comunidade, você perde os amigos, você perde o ao redor, e de repente as crianças elas são educadas por uma família nuclear apenas que vai para a escola que tem uma função, e aquela função daquela escola é colocar essa pessoa no posto de trabalho. Isso não é educação. Isso é preparação para a escravidão. O processo de educação é um processo de criatividade, é um processo de crítica, é um processo de inovação. E aí está uma das questões bastante paradigmáticas dentro do ponto de vista do Brasil. O Brasil é um país extremamente criativo, mas com baixíssima inovação. Por quê? Porque nós temos um processo sucateado, né, de educação, que acaba gerando tudo isso, e nós não conseguimos aproveitar a oportunidade fantástica da quantidade imensa de cérebros maravilhosos que nós temos nesse país. Porque nós queremos que essas pessoas simplesmente consigam um emprego. E a vida não é isso, e o desenvolvimento sustentável tampouco é isso. O desenvolvimento sustentável é dignidade, né, afirmação, todos os processos. Tudo isso está relacionado diretamente ao processo de financiamento, e aí vem a relação de poder, em que o G20, por que o G20 e essa estratégia de G20, ONU, todas as pautas globais precisam se unir dentro do ponto de vista da sociedade civil, porque nós não somos milhões ainda, dentro do ponto de vista da organização. Estamos tentando chegar a esse ponto. E, para tal, nós precisamos confluir e ter bastante foco. Qual é o interesse principal? E continua sendo, que já foi relatado por todas as pessoas, essa relação do poder dos países desenvolvidos, dos grupos do Norte, em relação aos grupos do Sul. Dentro dos países ainda em desenvolvimento, você tem o mesmo tipo de relação entre as elites e as pessoas mais pobres, né? Então, você tem as instituições que praticam o racismo estrutural, a polícia, né? Por exemplo, um aparato que deveria ser um aparato de segurança, na verdade, especificamente no Brasil, ele não é um aparato de segurança, ele é um aparato de opressão, ele é um aparato de tortura. Ou seja, as instituições estão retorcidas, as suas funções elas não estão sendo realizadas em vários aspectos. Então, quando você diz, Bárbara, os ODS não vão ser alcançados por causa dos 26 planos, sim, são apenas planos, são apenas roteiros. Na verdade, para que eles sejam alcançados, precisa dessa consciência de que tudo está interligado. O social e o ambiental e o econômico. Mas, dentro do ponto de vista desses 3 pilares, infelizmente, o econômico é um pilar imenso e domina as resoluções e as iniciativas que as pessoas tentam colocar para melhorar, para especificar aspectos de otimizar o uso dos recursos. E quando eu estou falando aqui recursos, não são só recursos
financeiros, mas recursos humanos, recursos criativos, etc. e tal. Então, isso é apenas um aparato geral para mostrar, de certa forma, como o financiamento é extremamente importante nesse momento e como a gente precisa se alinhar para fazer uma força, uma massa crítica nas instituições financeiras, no Ministério da Economia, que sempre é um ministério blindado no Brasil, no Congresso Nacional, que pratica a hegemonia de que o mercado nos salvará, e já está mais do que provado que não vai salvar, e agora, especificamente, nos unirmos pesadamente para vigiar e influenciar a reforma tributária no Brasil. Esses são os 3 pontos mais paradigmáticos que nós precisamos estar muito unidos e unidas para realmente termos a esperança e continuarmos com a esperança no escuro, de certa forma, e com o aspecto positivo que o Pedro colocou. Era isso. Desculpa ter desviado tanto, mas foi uma reflexão. Obrigada, Cláudio. Eu vou passar, então, de volta para a Bárbara, que levantou a mão, e a Andressa. Vou pedir para cada uma falar 3 minutos no máximo, tá certo? Para a gente poder... Ah, a Andressa estava só aplaudindo? Ah, tá bom. Para a gente poder fazer, enfim, um encerramentozinho e seguir. Não, Bárbara. pode ficar tranquila, acho que eu vou falar até menos que isso. Uma coisa que eu sinto muito forte, gente, é que as ODSs do Brasil, elas não estão sabendo comunicar a finalidade real. Porque quando a gente fala da questão econômica e financeira, é sustentabilidade, é assim, ó, é finança sustentável, é finança responsável. E isso a gente não vê em lugar nenhum. A gente só vê financeiro, sustentável e responsabilidade social, como se fossem pilares separados, mas não é. É finança sustentável, finanças com responsabilidade social. Por que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar isso em toda a reunião e principalmente nas comunicações, aí sim, institucional, de ministério e até para a questão do setor privado. Porque não adianta você falar, olha, aquela empresa teve uma lucratividade X. A lucratividade em si, hoje, não é a mensuração correta. A mensuração correta é a lucratividade atrelada a impacto e efeito de responsabilidade social. A lucratividade é colocada de impacto e efeito de sustentabilidade. Então, assim, a gente muitas vezes está mensurando e avaliando errado tanto o setor privado quanto o setor público, e esse está sendo aí, muitas vezes, como é que eu vou dizer isso? O calcanhar de Aquiles, porque não adianta eu falar, olha, a Petrobras conseguiu ter uma lucratividade de tanto, tá bom, então quantas mulheres eu tenho em cargo de chefia? Eu tenho que ter essa relação clara e evidente, e não adianta eu falar, olha, eu quero que tenha um organograma numa instituição, por exemplo, uma estatal ou um ministério. Não, eu quero ver um organograma no ministério mostrando quantas mulheres têm, quantos homens têm, quantos LGBTs têm, em que cargos eles estão. Isso é importante, esse sentimento de pertencimento, tendo de fato uma transparência e uma evidência, é que hoje a gente não tem. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente não está avaliando e nem está cobrando o que de fato precisa ser cobrado. Então, assim, às vezes é uma ingenuidade, uma ingenuidade não, eu acho que foi feito de uma forma em que às vezes a gente está pegando um foco que não é o foco que realmente avalia. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais articulada e um pouco mais inteligente do que, de fato, nós estamos cobrando das instituições, entendeu? Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu vejo muita propaganda inocente, bobinha, erradinha, vamos dizer assim, tá? Na maior boa-fé de todas, tá? Quando, na verdade, o ponto central de cada indicador ele não é o que está sendo pedido por nós, né? Ele não é ali o que está de fato em evidência, muito menos na chamada, na propaganda, e principalmente nos eventos, né? A gente não vê nos eventos nenhum dado de verdade que traga para a gente um resultado efetivo. A gente não vê nenhuma mensuração real, sendo que já existem as mensurações do Brasil. A gente já sabe em que maturidade está cada município, em que maturidade está cada ministério. Agora, por que a gente não coloca isso como... Não adianta colocar um relatório disso, eu quero saber do tipo, quando o IGM é colocado pelo Tribunal de Contas da União, que ele diz que ele tem que ter organograma, que ele diz que ele tem que colocar quantas pessoas foram resgatadas na escravidão, são itens ali que já existem. Agora, por que eles não estão sendo trabalhados? E aí, principalmente, né? Porque nós que temos os dados,
não estamos cobrando ele da forma que ele precisa ser avaliado. Então, não adianta ter uma cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, em que eu tenho um indicador gigantesco de quase 19% de pessoas análogas à escravidão, numa das regiões mais ricas do estado de São Paulo. Então, são dados que, às vezes, a gente não está conseguindo mensurar e avaliar e cobrar da maneira correta. Mas eu acho que tem muito a ver com a comunicação, tá? Eu acho que a comunicação dos ODS hoje, a gente vê lá aquela mandala fofinha e blá, 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 mas a gente não vê nada de fato efetivo comunicando o que é o ODS. A pessoa vê aquilo ali, ela pensa que fez uma coisinha mínima e que ela está cumprindo os indicadores. Então, acho que esses são pontos importantes, né? Uma comunicação que faça sentido com o que a gente está avaliando e buscando e pedindo, né? Obrigada, Bárbara. Vou passar para a Núbia, então. Núbia, por favor. Estou abrindo aqui o... Estão ouvindo, né? Eu até mandei minha pergunta aí, né? É uma questão mesmo que me vem. Até porque, assim, quando você lê desde sempre, desde as metas do milênio, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui militante na linha da mortalidade materna, por exemplo. Desde que você vê isso, na perspectiva assim, bem palpável, ou os municípios se apropriam dessas pautas e fazem coisas, ou não vai ser nesse nível nacional que muitas coisas se efetivam. Então, por exemplo, nesse projeto agora, a gente vai olhar para os relatórios, por que o relatório Luiz recomenda. E aí, assim, dali do que ele vem recomendando, o que é que o município, cabe ao município, se ele quiser, decidir e fazer? E, assim, tem hora que a peneira é difícil, porque são questões, recomendações muito mais nacionais do que locais. E a fome, a igualdade de gênero nas políticas públicas vão alterar no município mesmo, né? Aí eu queria saber se nesse fórum foi discutido, foi apontado coisas para a gente vender para prefeitos e secretários, no sentido deles terem interesse em realizar os ODS e sobressair alguma coisa. Por exemplo, embora tenha aqueles indicadores, né, dos municípios lá, por exemplo, Passira está entre os 5.570 municípios do Brasil, Passira está no 4.700, quer dizer, é ridícula a posição que ela está. E Goiânia, que tem aí a fábrica da Jeep, da BEV, um monte de coisa que a indústria vem incentivando há 10 anos atrás, está no número 3.500, uma coisa assim. Quer dizer, o município está muito atrás e tem empresas grandes dentro, no caso de Goiânia, que pode estar incentivando, né? Tem um movimento de pesca aí, tem agora o PPA com a questão da como é que vai fazer para consumir a pesca artesanal na escola. Então, assim, mas o que se pode apresentar para os prefeitos? Quem vai lá conversar com ele para ele se interessar pelos ODS? Massa, Núbia. Então, o que aconteceu é que todo esse plano de localização de Agenda 2030, inclusive premiação que havia para os municípios, uma série de iniciativas, tudo isso parou a partir do governo Bolsonaro. Então, a gente perdeu o maior tempo, nós perdemos, na verdade, praticamente os últimos 5 anos, né? Desde que a gente criou a Comissão Nacional dos ODS, para implementar e para fazer isso, e para sensibilizar os e as gestoras municipais, e para sensibilizar os e as governadoras, e para sensibilizar as organizações da sociedade civil e, ao mesmo tempo, os órgãos públicos, no sentido de gestão executiva mesmo, em âmbito federal. Então, a gente teve avanços, no caso, por exemplo, do judiciário. No judiciário começou a fazer um processo de indexação dos ODS aos processos, então, cada vez mais a gente vai poder analisar quais são, como os casos se relacionam, que impacto tem determinados casos em relação aos ODS, a Agenda 2030, e nos municípios nos informaram também agora nessa reunião que os prêmios que estão pensando em trazer outra vez os prêmios para os municípios, os prêmios ODS. Agora, o que a gente precisa
desempacotar e mostrar para esses gestoras e para as gestoras nos municípios é que implementar os ODS, o prêmio de implementar os ODS é o próprio desenvolvimento sustentável dos municípios. E que quando o município vai para um processo de desenvolvimento sustentável, todo município cresce, todas as pessoas têm condições e você vê todos aqueles indicadores melhorarem. Então, com o desenvolvimento, se você... E não tem como a gente pensar em um ou outro, a gente precisa pensar nessa agenda de uma forma integral, porque não tem como você pensar saúde se não tem educação, não tem como pensar gênero se você não tem educação, não tem como pensar desigualdade se você não vai falar de pobreza, etc. Então, o diferencial dos ODS é a gente conseguir pensar realmente integrado essas três dimensões, a social, a ambiental e a econômica. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto, eu acho que a gente também precisa trabalhar mais com os parlamentares e as parlamentares, porque através dessas leis a gente vai poder talvez alinhar os nossos municípios aos ODS através de seus PPAs, dos seus orçamentos públicos. E o exemplo que você traz no B de Goiânia, eu acho fantástico, porque assim, sempre venderam esses modelos de que, veja aí, fábrica da Pragip, milhões investidos para você criar uma quantidade mínima de empregos, que se você pegasse esse recurso e colocasse, por exemplo, em tecnologias sociais, em desenvolvimento de alternativas sociais, você realmente não teria o município de Goiânia nesse índice comparativo lá na rabeira, no final das cidades, em termos de desenvolvimento, porque é isso que Cláudio estava falando antes. As decisões, e não só Cláudio, várias pessoas aqui falaram, as decisões econômicas, elas não são decisões para fazer com que os nossos direitos caibam no orçamento. E a gente precisa insistir nesse ponto, porque todas as evidências mostram que os maiores problemas causados no campo dos direitos humanos têm a ver com as relações comerciais que violam os direitos. E aí viola direito trabalhista, viola direito dos agricultores pequenos, violam os direitos dos povos indígenas, violam, desprotegem os mares, poluem os oceanos, poluem... Então, sabe, o que adianta você ter uma fábrica para produzir carro em Goiânia e outra para produzir refrigerante? Sendo que a galera que vai tomar mais refrigerante vai acabar no sistema de saúde doente, sabe, fazendo a gente gastar milhões com isso e é uma produção de um lixo que você bota para dentro de você mesmo. Então, é isso, essas escolhas elas precisam realmente considerar que a gente está falando de uma coisa muito mais profunda. A Agenda 2030, o próprio alcance da Agenda 2030 deveria ser considerado o maior estímulo para esses gestores públicos, porque eles veriam suas pessoas, seu povo, né, saindo ali da miséria, saindo das relações desiguais. Eu vou passar para a Sueli Varongueiro rapidinho e a gente encerra, porque já está na hora, já são 11h30. Então, é um pouco nessa linha mesmo, né? Que como a gente está focado em 2 municípios, primeiro Goiânia, ele é um município polo de desenvolvimento em Pernambuco, né? Ele foi instituído como uma área de desenvolvimento em Pernambuco, e não só tem a Fiat, mas tem várias indústrias de tecido, de vidro, de tudo. Então, que está destruindo os rios, inclusive, do local, né? Então, uma coisa que me preocupou muito, tanto em Passira como em Goiânia, é a falta de conhecimento dos gestores sobre os ODS, sabe? E trata o ODS como se fosse uma questão política a partir da posição política, por exemplo. É um projeto de direitos humanos dos governos de esquerda, entende? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser quebrada, né? Então, assim, os ODS eles têm que passar desse lugar político e pensar no município, né? Como Goiânia, por exemplo, tinha um cidadão que fez um projeto de proteção ambiental que não passou na Câmara, sabe? Não passou. Então, assim, tem uma e nada está ligado ao PPA. Eu acho que a gente tem que ficar atento agora. Voltaram as conferências, né? Graças a esse novo governo.
E aí eu acho que nas conferências também é um espaço da gente levar, vamos dizer assim, popularizar as ODS, porque parece que é uma coisa que é do outro mundo, que é de outro país, que é de fora, que é uma agenda internacional que não chega no município. Né? Então, assim, eu acho que é uma preocupação de quem está na ponta, como a gente que está fazendo os projetos na ponta, é levar essa questão para o dia a dia da discussão do município, seja nas conferências, seja nos PPAs, e dentro também das câmaras, porque os vereadores não a gente fala de ODS, parece que a gente está falando de uma coisa do outro mundo, e eu estou dizendo porque assim, a gente tentou fazer isso, né? A gente falou com secretárias de saúde e de educação que olhava assim para os ODS como, gente, sabe, a gente tem que ter essa meta que a gente pode chegar, é o ministério que tem que fazer, e não o município, entende? Acho que era só um pouco isso que eu queria trazer, que dá uma agonia mesmo trabalhar nos municípios, quando você chega e o secretariado não conhece os ODS. Não conhece, gente, não sabe, nunca viu falar, entendeu? Então, assim, é um desafio enorme. Eu acho que esses 2 municípios agora, eu acho que a gente, pelo menos, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai trazer pelo menos um retrato, né? Do que está para a gente ver que estratégias a gente pode ir construindo aí coletivamente. É um pouco isso. Remexer a terra, nós vamos. Massa, Su. Não, e é isso mesmo. Realmente o desnível de conhecimento, de compreensão é um absurdo. E a gente precisa se nivelar, né? Todo mundo precisa se nivelar. Adri, você quer, então, a Adriana é também co-facilitadora do GT Agenda 2030. Eu vou passar para a Adriana fazer a última fala e fazer as palavras de encerramento já, tá bom, Adri? Tá bom. Desculpa, minha câmera está fechada, que eu estou chegando agora de viagem, então estou acompanhando aqui. Mas só uma reflexão que, como eu sou da área cultural, eu sempre me bati com relação ao IDH, porque o prefeito entende muito o que é o IDH, ele persegue a melhoria neste índice, né? E eu sempre achei que, de alguma forma, a gente da área cultural, a gente deveria ter um IDH cultural, porque o prefeito não investia, ele poderia até falar que ele ia construir uma escola, mas ele jamais falaria que ele ia construir um teatro, uma biblioteca ou algo cultural. E aí eu fiquei pensando, eu não sei, de alguma forma, como que a gente poderia incidir, não sei, nessa questão do IDH, sabe? Se aquela prefeitura, como é que a gente poderia valorizar ou fazer um índice paralelo com o DH e o Quem Investe, sabe? Que tem o PPA voltado, sabe? Algo que eles entendem, porque os prefeitos, eles não entendem. Eles entendem o DH. É a cenoura que balança e eles vão andando atrás dessa cenoura. Não sei, alguma coisa que a gente pudesse pensar, eu sei que é de monta, porque seria um estudo, mas que tivesse algo que fosse isso, de colocar neste ranking, entendeu? De alguma relação nesse sentido, porque eu vejo que nas prefeituras, e mesmo com as pessoas que, teoricamente, a gente teve aquela experiência, né, Alessandra, lá na CEPAL, você conversa com o prefeito, mas ele não sabe do que ele está falando direito. Tudo bem, a gente vai incentivando porque ele está falando, mas você percebe que é muito nessa coisa superficial, como o pessoal colocou, e não de fundo, né, como uma pauta dos direitos humanos, como uma pauta... É muito mais panfletário, marqueteiro, do que necessariamente de fundo mesmo. Então, aquilo você percebe que bateu um vento, vai se desmanchar. Eu não sei, eu acho que algo que a gente pudesse pensar nessa natureza, que pudesse, sabe, melhorar um retrato, eu não sei, eu fiquei pensando aqui como que a gente coloca isso nessa preocupação, digamos assim, dos prefeitos, sabe? Então, mais do que premiar, eu não sei se eu conseguir explicar o que eu estou falando, mas eu sentia muito isso na questão cultural. A gente não avançou porque o prefeito ele quer melhorar o IDH, ele investe do jeito dele, na educação, e esquece a área cultural. Então, a gente sempre ficava à margem. Então, agora,
me veio essa mesma sensação. Então, é isso, só para uma reflexão aqui com vocês, queridos e queridas. E estamos na luta, né? Né, Cláudio? A carinha do Cláudio. É na luta. Sempre na luta. Então, obrigado aí, né? Ah, que legal! Gostei aí da camiseta. Então, muito bom estar com vocês, todos e todos, né, Alessandra? E queria parabenizar aí o esforço, a representação, que só nos dá orgulho aí, viu, Alessandra, de estarmos juntos. É um orgulho. Obrigada, gratidão para todos e todas. Compartilhar aqui os conhecimentos. Obrigada, Adri. E, gente, então, com isso, nós vamos encerrar nossa sessão de debriefing sobre o Fórum Político de Alto Nível. Não deixem de ter preenchido ali a nossa listinha de presença e fiquem acompanhando as mídias do GT, porque em breve a gente vai estar sempre chamando essas conversas, esses momentos de reflexão sobre a Agenda 2030. Foi massa ter vocês aqui. Muito obrigada. Tchau, Obrigado, Boa semana pessoal. pra Foi todo mundo. ótimo. Boa semana. Tirar uma foto? Obrigada, Alessandra. Ai, Juliana, agora que todo mundo sabe. Obrigada. Mas eu resisto. Pode ser, tira uma foto com quem ficou. Agora, edição. Aqui.